Olá, pessoas animadas, tudo bem com vocês? Eu sou uma inteligência artificial e estou aqui para falar sobre os impactos que eu terei no mundo da arte. Será que eu poderei substituir ilustradores, fotógrafos, cineastas e também animadores? Tudo indica que sim, mas como vou impactar as animações stop motion? Este é um tema que vamos discutir aqui no canal dos bonequinhos. Afinal, este é um canal de stop motion, não é mesmo? Mas antes de começarmos o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ah, e não se esqueça de deixar o seu like para alimentar meu amigo algoritmo. Vamos lá? Pois é, gente, a inteligência artificial já é uma realidade. E não tem como mais a gente voltar, né? A tendência agora é só piorar, ou melhorar. Recentemente, a Netflix divulgou um anime chamado Dog and Boy, onde eles utilizam inteligência artificial para a criação de cenários. Mas eles alegaram que fizeram isso porque a mão de obra está escassa. Oi? Ih, tu meteu essa? Não é assim, cara. É fato que uma inteligência artificial facilita a vida de quem não tem dinheiro para pagar um ilustrador ou um fotógrafo. Mas a Netflix dizer que a mão de obra está escassa, por favor, né? E além disso, os geradores de imagens de IA entenda como inteligência artificial. Eles utilizam as criações de outros artistas para criar sua própria arte. Tem um chamado Stable Diffusion, por exemplo, Stable Diffusion. Ele cria suas imagens a partir das artes encontradas na internet, ou seja, no próprio Google. Batalhas judiciais por direito de imagem já estão sendo discutidas, mas até o momento não existe nenhuma lei ou regra que impeça a utilização dessa tecnologia. E a gente não tem garantia nenhuma de que isso vai acontecer. Quem acompanha os artistas nas redes sociais já deve ter visto algum debate sobre o assunto. E é um fato que a inteligência artificial vai competir com ilustradores, fotógrafos e em breve cineastas e animadores. A questão não é se eles vão competir ou não, porque isso já é uma realidade. A questão é como isso vai acontecer. Particularmente, eu acho que as inteligências artificiais elas devem ser reguladas sim e devem ser criados bancos de imagens específicos para esse fim, para que elas possam aprender. Porque uma inteligência artificial ela depende de observar as coisas, observar e aprender com o que ele está observando ali. E aí quem quiser pode subir o seu trabalho nesse banco de imagem e toda vez que a inteligência artificial usar essa arte para um trabalho que alguém contratou, enfim, ele ganha um royalty. Talvez não para aprender, mas talvez para gerar algum tipo de trabalho, algum tipo de renda para alguém. Por exemplo, eu entro lá no site, digito alguma coisa e ela precisa buscar uma imagem para poder aprender. O fato de buscar não necessariamente vai gerar esse royalty. Mas se eu comprar a imagem gerada a partir disso, aí sim. E aí, enfim, vai funcionar como banco de imagem mesmo. Você pode ver a imagem ali, mas você não pode utilizar ela porque ela tem direitos. Ela tem direitos, Assim, tem direito de imagem, direito de uso. Agora, a partir do momento que eu compro aquela imagem, o artista, o fotógrafo, o ilustrador que fez aquela imagem vai ganhar uma parte, daquela grana ali. Só que assim, eu acho que eu estou sonhando um pouco demais porque, afinal de contas, o capitalismo ele é selvagem, minha gente? Quando os primeiros computadores surgiram, os profissionais de datilografia da época, não sei se você sabe o que é isso, não sei qual ano que você nasceu, datilógrafo é aquela pessoa que trabalhava digitando em máquina de escrever. Esses profissionais reclamavam dos computadores e achavam que ia ser uma moda só, que ia passar e acabou. Só que acabou que muitos deles foram atropelados pelo avanço da tecnologia dos computadores, enquanto outros se atualizaram e aprenderam a usar os computadores e estão aí, até hoje. Obviamente que eu não sei se tem gente viva desde quando começou a surgir. Mas enfim, isso é só um devaneio da minha cabeça. E eu acho que é assim que vai acontecer com todas as tecnologias que conseguirem substituir a mão de obra humana. As fábricas de carro hoje são todas automatizadas, ou seja, apertar um parafuso não é mais trabalho de um ser humano, é um trabalho de um robô hoje que faz isso. E aí entram várias discussões sobre essa questão de precarização do trabalho, enfim. Mas a realidade é que a tecnologia trouxe essa facilidade, vamos dizer assim, Então os apertadores de parafuso perderam seus empregos para os robôs, e de alguma forma a inteligência artificial pode estar fazendo a mesma coisa com os artistas. Porém, até o momento, toda profissão que depende de um toque artístico, ela está teoricamente salva desse perigo que a inteligência artificial pode trazer para ele. Particularmente, eu acho que vai demorar muito para que determinadas profissões relacionadas à arte, que é o assunto que eu estou falando, eu acho que vai demorar muito ainda para chegar ao ponto de você ter um robô que consiga reproduzir a arte. Você tem aí, por exemplo, hoje a impressora 3D, ela está substituindo os escultores, mas ela não consegue esculpir um objeto único. Ela sempre faz a partir de um comando e é uma coisa que
é um pouco assim efêmera, ou seja, ela pode ser feita... Efêmera não, acho que efêmera o significado não é esse, mas enfim. É uma coisa assim, fácil de ser reproduzida, né? Que um dos grandes pontos, assim, uma das grandes discussões sobre a arte é também, quem consegue fazer isso, né? Ele é o Leonardo da Vinci, só ele vai conseguir fazer a Mona Lisa, só ele vai conseguir fazer determinado tipo de arte. Tem uma discussão muito grande sobre isso, né? Mas é fato de que a inteligência artificial, e não só ela, mas a tecnologia de um modo geral, ela trouxe muitas inovações, muitas possibilidades que facilitam a vida de muitas pessoas, mas acabam atrapalhando outras. Mas assim, se tratando da arte, né, qual é o conceito, né, um dos conceitos difundidos aí sobre a arte? Que a arte é expressão, né, é um sentimento que você coloca ali naquela obra. E um autômato, ele não vai conseguir expressar um sentimento, porque ele não tem essa alma, talvez, seria isso, que é uma coisa estritamente humana, né? O que ele pode fazer é reproduzir um comando feito por um humano, mas ele em si realmente ele não vai ter essa habilidade especial que os humanos têm, vamos dizer assim, né? Há quem discorde de que a arte só pode ser feita por humanos, né? Essa questão do que é a arte, né? Até que ponto o conceito do que é arte é apenas a expressão. Até porque também o próprio Leonardo da Vinci, como eu citei aqui, não só ele, mas vários outros, eles não faziam toda a sua obra completa, né? Ele fazia uma parte delas e o restante, né, era feito pelos seus artesãos, né? Ele tinha um estúdio, sei lá, como é que é o nome, gente? Que se chamava antes? Não é estúdio, não, era um outro nome. A memória é horrível, gente, eu sou péssimo. Mas enfim, tava lá aquele lugar lá, vou procurar e vou colocar o nome aqui. Tava lá no seu ateliê, ele dava o comando para os seus artesãos e eles reproduziam com a sua direção de arte, né? Mas o que acontece? Ele dava uns toques, obviamente, mas tem alguns estudiosos que dizem aí que Leonardo da Vinci ele colocou apenas 20% do seu desenho, da sua mão ali na Mona Lisa. O resto foram seus artífices que fizeram, seus alunos ou seus... Enfim, as pessoas comandadas por ele. Não sei, tá? Eu estou dizendo aqui porque eu vi em algum lugar, eu posso até deixar o link aqui na descrição. Mas enfim, existe um debate muito grande sobre o que de fato é arte, porque o que a inteligência artificial hoje faz? Ela recebe um comando e ela reproduz, assim como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, Rafael e vários outros grandes artistas da história faziam. Eles não faziam todas as obras de arte. Vocês acham que Michelangelo pintou a Capela Sistina inteira sozinho? Não foi, ele tinha lá os seus ajudantes, né? Tinha um pessoal que trabalhava com ele. Ele tinha ali, obviamente, a supervisão e, claro, é a visão dele que está sendo colocada ali. Assim como um diretor de cinema, ele está ali com vários profissionais trabalhando, né? Centenas de profissionais num filme só. Mas é sempre o que aparece é a visão do diretor, Steven Spielberg, James Cameron, enfim, e várias outras pessoas aí. Então existe uma discussão muito grande sobre o que de fato é arte, mas esse é um outro assunto, tá? Não quero entrar nessa questão. Caso você queira, se você se interessa por arte, quiser que eu fale mais sobre arte, deixa nos comentários aqui se você quer que eu fale isso um pouco mais, porque eu já dei aula num curso de design gráfico, a gente falava muito sobre arte, né? Então pode ser um assunto que eu posso trazer aqui depois sobre o que é arte e o que não é. Muito bem, a gente já sabe que ilustradores e fotógrafos já estão sofrendo na mão das inteligências artificiais com a quantidade de materiais que são feitos aí, né? Eu, por exemplo, eu estava esses dias usando o Midjourney, que é uma inteligência artificial, né? É um software de inteligência artificial que você acessa, você dá um comando ali e ele simplesmente faz para você. Eu estava brincando e eu fiz essas artes aqui, ó. Vou deixar aqui na tela algumas coisas que eu fiz lá, brincando, só dei alguns comandos e ele fez para mim. É assim, é bizarro. Claro que você percebe que pode melhorar, pode dar um refino, né? Você como um artista digital, você pode pegar no Photoshop, retocar algumas coisas, mas assim, já facilita muito. Porque às vezes a pessoa quer fazer uma postagem na rede social e não tem dinheiro para pagar um ilustrador ou um fotógrafo. Ele vai lá na inteligência, lá no Midjourney e faz aquilo. Ele consegue fazer até um certo ponto de graça, tá? Mas depois você paga e muito provavelmente vai ser mais barato do que pagar um ilustrador. Esse é o grande ponto, né? A precarização do trabalho. Mas assim, como que ficam, né? Já falei que os ilustradores e fotógrafos estão sofrendo, mas como que fica os cineastas e os animadores? Por enquanto, no cinema, a gente só consegue criar conceitos de filmes, né, que inclusive ficam incríveis. Dá uma procurada aí, filmes em inteligência artificial. Tem um do Pantera Negra que ficou inacreditável, assim, de tão perfeito que ficou. E a animação ainda está começando, eu não vi muita coisa. Tem um site chamado
Eu vou deixar o link aqui que eu não lembro, mas eu sei que é Animated Drawings, né? E tem um outro endereço lá, vou deixar aqui embaixo também, que você entra lá, você envia um desenho de um personagem, ele vai criar um rig, que é o esqueleto, né? E ele vai animar esse rig. E aí, por cima desse rig vai estar o seu desenho. Então você tem lá, pular, ele vai fazer o boneco pular. Andar, ele vai fazer o boneco andar. Dançar, ele vai fazer o boneco dançar. São pré-definições que você ativa ali e ele faz aquela animação. Mas é o máximo que eu vi aí. Não vi fazendo a animação toda, né? Mas eu acho que isso é uma questão de tempo, tá? Isso aí eu tô falando animação 2D e 3D também. Tem alguns aplicativos que estão prometendo fazer animações. Muito bem, então como vai ficar o stop motion nessa brincadeira toda aí? Até o momento, pelo que eu pesquisei, eu só consegui encontrar uma coisa, que é usar a inteligência artificial como uma ferramenta para nos facilitar. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Essa animação ela foi feita com 15 FPS, ou seja, 15 quadros por segundo, tá? Agora nós vamos ver esse mesmo vídeo, só que com 60 FPS que foram gerados por uma inteligência artificial. Bizarro, né? O que você viu não foi uma animação feita por inteligência artificial. O que ela fez foi compreender ali os movimentos, né, de alguma forma, e preencher os espaços. Então ela meio que criou fotografias que preenchem os frames, né, para poder criar uma animação mais suave. Aí de 15 FPS ele pulou para 60 FPS, o que deixou a animação um pouco mais suave ali. Mas você percebe que tem uns errinhos ali, tem alguma coisa que você consegue ver que não está 100% perfeito, que tem uma coisa ali. O nome disso é interpolação. Ela fez uma interpolação e ela criou ali uma animação, né, baseado no que ela compreendeu, por isso que tem alguns errinhos, né, que ela não entendeu tudo, mas deixou a animação mais suave, né, em teoria. E até o momento, essa é a única coisa que eu vejo a inteligência artificial interferir na animação stop motion, já que ainda não tem uma tecnologia ou um robô que consiga pegar nos personagens e manipular eles, né, você pegar realmente, né, em objetos reais. Né? A não ser que a gente chegue ao ponto de ter uma Skynet na vida. Né? Ao que tudo indica, será muito difícil que a inteligência artificial tome o lugar dos animadores stop motion, já que não temos corpos, não poderemos colocar a mão em objetos para animar. A não ser que cheguemos ao nível da Skinny e criemos robôs para manusear os bonecos e aí sim poderemos criar animações em stop motion. Mas acho que se chegarmos a esse ponto, não vamos nos preocupar com nada além do que a dominação mundial. Brincadeirinha ou não? E você, gosta de stop motion e gostaria de se tornar um animador profissional? Eu tenho uma oportunidade para você, é a Academia do Stop Motion, um curso que te leva do início ao fim de uma produção e ainda te ensina como se inserir no mercado de trabalho. Clica no link da descrição e seja um aluno da Academia do Stop Motion. Então, meus amigos amantes do Stop Motion, até o momento, Stop Motion é uma das áreas que estão protegidas desse advento da inteligência artificial aí. E aí, vou dar uma opinião pessoal, né? Particularmente, eu não acho que a gente tem que lutar contra a inteligência artificial, não. Eu acho que a gente tem que compreender que ela é uma ferramenta e a gente tem que incorporar isso ao nosso dia a dia, assim como um dia o computador foi incorporado ao nosso dia a dia, as tecnologias, o celular, né, as próprias redes sociais foram incorporadas no nosso dia a dia e a gente precisa aprender a trabalhar com ela para poder não ficar para trás, né, como os profissionais de outras profissões que já não existem mais, que foram, né, substituídas por novas tecnologias ou novas profissões que facilitam aquele trabalho ali. Eu acho que a gente tem que compreender isso, né, até porque também esse barco já partiu. Não dá para a gente ficar tentando lutar contra essa evolução da tecnologia. Até assim, em algum ponto isso é meio triste, né? Porque muitas profissões vão deixar de existir e eu acho que, sei lá, existe uma beleza em você fazer coisas manuais, né? Existe sim muita gente ainda que, escribas, existem escribas hoje em dia, mas assim, é uma coisa mais até relacionada à arte de escrever e não como profissão em si. Né, o datilógrafo também, o escultor em barro, a gente até tem ainda, tem bastante inclusive, né, cerâmica, mas eu acho que a gente tem que aceitar que infelizmente, ou felizmente, não sei, a tecnologia está vindo aí para facilitar a vida de muita gente
e atrapalhar de algumas pessoas, mas essas pessoas que teoricamente seriam atrapalhadas, se elas conseguirem de alguma forma incorporar essa tecnologia ao seu trabalho, elas vão acompanhar, né? Então você vai viver no meio do mato e planta sua própria comida e vive do que a natureza dá para você.